Hoje você vai entender até sobre um modelo de negócio que você pode aplicar para o seu conhecimento, para que você alcance mais pessoas, para que você aumente o seu faturamento. E o Elcio vai contar isso para a gente. E no que eu puder, eu vou complementar com o que eu sei e o que a gente aplica aqui na Infinitus. Antes, uma pergunta. O que veio primeiro, o direito ou a contabilidade? Primeiro a contabilidade. Primeiro contador. E por que você decidiu virar advogado depois? Na verdade, a contabilidade veio meio que sem querer. Eu estava ali, quando eu completei 17 para 18 anos, meio perdido, sem saber o que fazer. Aí um primo meu falou, por que você não faz contabilidade? Você tem uma facilidade com números. E eu falei, por que não? Né? Aí comecei a contabilidade. Aí logo na sequência, eu tive a oportunidade de prestar na verdade, um processo seletivo de uma empresa que chama KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria do mundo, tá entre as 4 maiores do mundo, e acabei passando nesse processo seletivo. Então, eu comecei a minha carreira sem saber praticamente nada do que era contabilidade, do que era tributário. E eu peguei, na época, e prestei para auditoria contábil, para contabilidade mesmo. O que aconteceu foi que eu cheguei até na última fase e não passei nesse primeiro processo. Aí, 2 ou 3 meses depois, surgiu vaga no departamento de impostos. E eu nem sabia o que era tributo. E aí falaram, olha, quem chegou na última fase da auditoria, mas não foi contratado, nós temos algumas vagas para impostos. Você gostaria de participar? Meu primo falava, essa é uma empresa que quem cair lá dentro e se dedicar, consegue mudar o jogo. Aí eu falei, não, eu quero. Aí eu lembro que na época eram 8 pessoas, aí eles falaram que 4 seriam contratados. No final, só contratou um, e esse um, graças a Deus, fui eu. E aí foi onde eu comecei. Aí eu comecei, já estava na contabilidade. Aí eu demorei muito tempo para me formar, porque aí começou muitas viagens, muitos trabalhos em campo. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei em 2008, a faculdade de contabilidade, então comecei em 2000, demorei 8 anos para me formar. Muitas faltas, muita DP por falta, por conta das viagens. Aí logo na sequência eu pensei em fazer direito. E aí, naquela época, a KPMG tinha um processo que eles auxiliavam lá, tinha uma ajuda de custo, e no final eu acabei não conseguindo. Eu falei, eu não vou fazer. Aconteceu que em 2013, nós decidimos sair da KPMG, montamos um departamento tributário no escritório de advocacia de São Paulo, e aí uma das condições era, mas Guioto, você precisa fazer direito para poder ser sócio do escritório de advocacia. Caramba. Aí eu comecei em 2013, aí logo em 2014... a Janaína engravidou, nós tivemos o Matheus, que é o meu primeiro filho, o meu filho mais velho, que tem 10 anos hoje. Em 2016 veio o Ronaldo, então eu acabei fazendo o curso de Direito com casamento, criança pequena. Sem dormir de noite? Sem dormir de noite. Aí terminei, graças a Deus, no 9º período eu consegui passar na OAB já de primeira. Que bom. E assim, eu falo que quem é contador... É uma pergunta muito frequente. Vale a pena fazer direito? Vale. Porque o direito abre muitas portas. Principalmente em função de algo que ninguém pensa, mas é o tributário. E o custo. Por quê? Porque hoje você só consegue ser sócio do escritório de advocacia sendo advogado. É diferente, por exemplo, se você é jornalista, Sim. Eu sou contador, advogado, empresário. Se nós quisermos abrir uma empresa, nós dois, a gente pode abrir. Mas se eu abrir um escritório de advocacia, por exemplo, eu tenho um escritório de advocacia, o Daniel não pode ser sócio do meu escritório, porque você não tem, teria que ter OAB. E aí abre muitas portas. Por quê? Porque hoje você contratar um advogado para pagar 10, 15 mil reais é uma coisa. Para você contratar um cara, mesmo que seja um cara diferenciado tecnicamente, para pagar 15 mil, vira 30 por conta dos encargos. Entendi. Então, você fecha muitas portas nesse mercado de advocacia por não ter OAB. Então, eu falo, quem está na contabilidade e não tem um escritório de contabilidade ou não quer exercer essa atividade, porque tem muito contador hoje que virou consultor financeiro, que virou consultor tributário, e ele pode abrir um leque de oportunidades se ele tiver OAB. Muito bom. Então, é algo que eu recomendo muito. Todo mundo que... E o contrário não é verdadeiro, pelo menos do ponto de vista. Quem é advogado e quer ir para a área de contabilidade, eu só recomendo se o cara for abrir um escritório contábil. Por quê? Porque você não usa tanta contabilidade no direito, exceto na parte societária e tributária. Então, é algo, por exemplo, eu tenho o Marcelo, que é o meu sócio, dentro de um dos nossos projetos. Ele é advogado, mas ele manja de contabilidade tão bem quanto outras pessoas que têm a formação contábil. O Frignani, por exemplo, que é o meu outro sócio,
a mesma coisa. Então, a contabilidade é um complemento para o direito, mas ele não abre tantas portas assim quando a pessoa já é advogado e não precisaria ter a CRC, porque o CRC ele vai ter para ele assinar uma contabilidade, para ele abrir um escritório. Para cumprir a parte técnica, Isso. burocrática, você precisa ali da assinatura. E o tributário, porque essa é a grande bandeira da sua carreira. Sim. Como é que ele entra na sua vida? Então, quando houve essa oportunidade de entrar no departamento tributário da KPMG, eu passei no processo. Aí eu lembro que, na época, eu falei, nossa, agora eu vou usar uma roupa social. Os 2 primeiros meses eu só fiquei arrumando arquivo. Calça jeans, camiseta, arrumando arquivo. Aí eu comecei a entender. E assim, eu confesso que não era algo que eu sabia, nem o que era, praticamente. Eu demorei anos para poder explicar para alguém o que eu fazia. Mas o que me chamou muita atenção? Eu entrei numa empresa e comecei a escutar muita gente falando histórias de quem tinha passado fome, história de pessoas que tinham vindo do nada. O cara tinha uma casa própria, o cara tinha um carro. E eu vim de uma família muito simples. E eu vi aquilo como uma oportunidade de vida. Então eu falei, olha, é um negócio que se eu me dedicar, eu vou conseguir vencer na vida. É claro, dependendo do meu desenvolvimento e dependendo do tempo mesmo, né? Da minha dedicação. E aí eu mergulhei naquilo. Aí eu ficava todos os dias estudando até 10, 11 horas da noite. Tinha várias vezes, eu matava a aula para ficar no escritório estudando. E aí fui desenvolvendo. Uma pergunta. Quantos anos depois tem desde que você terminou a faculdade? Você começou em 2008, foram 8 anos de faculdade. Eu comecei em 2000. 2000 e terminou em 2008. Terminei em 2008. Aí em 2008 você vai para esse estágio, emprego, para esse emprego. Na verdade, eu comecei a faculdade em 2000. Em 2001, eu comecei a trabalhar numa usina. Foi meu primeiro emprego. E logo depois eu ingressei na KPMG. Então eu já 2002. Eu já era trainee. Tá. Então você está falando, eu estou querendo fazer a conta do tempo. São 22 anos. Hoje são 20. Eu comecei em 2000. Desde que você começou na KPMG. Quase 23 anos. Quase 23 anos, tá bom. Da KPMG, 22 anos. Tá. Você é feliz profissionalmente? Muito. A sua profissão te realizou como empresário, como pai, como, sei lá, jurista, contador? Realizou. Assim, eu acho que a parte educacional me realiza mais. E ela está ligada ao quê? É essa parte de ensinar contadores, advogados, consultores tributários e empresários... Tributário. Ou tributário. Tá. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olha só. O Elcio estava meio sem saber qual faculdade ia fazer. Aí alguém disse para ele, cara, faz contabilidade porque você é bom de conta. Ele vai e faz. Aí surge uma chance de trabalhar numa empresa que ele não sabia exatamente o que fazia lá. Lá ele conhece o tributário. Aí o tributário torna ele um profissional qualificado, que se destaca, especialista. Ele depois vira um mentor de outros tributaristas, a gente vai falar sobre isso já já, e ele se realiza, é um cara feliz no que ele faz e ajuda muitas pessoas. Você tem quantos alunos mentorados hoje? Hoje, mentorados, nós temos 130 e alguma 130 pessoas que param para ouvir o que o Elcio fala. O ponto aconteceu. Quando a gente para pensar na nossa vida, é muito difícil entender o que está acontecendo. Agora, quando você olha para trás e fala, caramba, aquela dica, nossa, aquela informação, aquele exemplo que passou na minha frente, por que eu estou te contando isso? Porque às vezes você está meio perdido, sem saber para onde você está indo. Será que está cumprindo o propósito? Será que está no lugar certo? Será que está atendendo as pessoas? Calma. A história está acontecendo, ela não chegou ao final. Histórias como o Elcio, do Elcio, vão te mostrar que é caminhando, é seguindo em frente, que os pontos vão se ligar. Sim. E você vai conseguir realizar, né? Sim. Muito bom, cara. Muito bom conhecer a tua história. E aí, você começa a trabalhar, você faz a faculdade, você segue como tributarista e, basicamente, explica para a nossa audiência o que faz o tributarista. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria falar só com um complemento do que você falou. Muitas vezes as pessoas olham a posição dela naquele momento. E eu costumo falar que a posição ela não define a gente. O que define a gente é o nosso posicionamento. Então, eu estava numa posição de alguém que estava perdido. Mas o meu posicionamento de enxergar que ali poderia ser uma oportunidade de vida, é claro, primeiro de mudar de vida, mas depois eu me encantei com a área. Claro. E o meu posicionamento que mudou tudo aquilo. Eu costumo falar muito disso. Por exemplo, não adianta você se posicionar vendo um post sobre como ser um melhor pai. Mas se você não se posicionar como um bom pai, não adianta nada, você só adquiriu ali um conhecimento, mas o dia a dia, aquele posicionamento seu diário, a dedicação, toda a entrega, é isso que vai mudar o jogo. Então, talvez você esteja numa situação, numa posição ruim.
mas isso não define o seu futuro. O que vai definir o seu futuro é o seu posicionamento. Então, quando eu olho para trás, eu vejo que Deus me ajudou muito e me deu essa direção de me posicionar e as coisas foram acontecendo. Sim. Então, assim, esse posicionamento é muito importante. Então, aquilo lá não me definia naquele momento. E quando eu olho para trás, eu vejo, graças a todo esse posicionamento, e aí as coisas vieram acontecendo até a gente ingressar no digital, Sim. que eu vou falar que foi muito da Janaína, minha esposa, de ter tido esse insight. E, assim, o digital veio muito por ela. Legal. E aí ela sabe que quando eu coloco um negócio na cabeça que eu vou fazer, aí eu entro de cabeça e faço mesmo. Aí se é para fazer, a gente faz com excelência e faz bem feito. E aí o projeto está crescendo cada vez mais, mas a gente já está muito bem posicionado assim, dentro do mercado tributário.